Olá amigos do canal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai bater um papo sobre o novo padrão da gasolina brasileira e o que muda na vida dos motoristas que têm carro com esse combustível. Beleza? Curtiu o assunto? Então já deixa aquele like para dar forcinha no canal, se inscreva caso seja inscrito e bora pro vídeo. Vamos lá! Vamos lá pessoal, primeira coisa, a gasolina brasileira mudou de novo, o padrão dela mudou novamente. Mas mudou o quê? Basicamente ela seguia um padrão diferente, além de que muita coisa não era bem definida, não era padronizada. Por exemplo, a octanagem. A octanagem brasileira seguia o padrão IAD, que é o padrão dos Estados Unidos, outros países assim. E esse padrão é a média entre dois padrões, que é o MON e RON, que são duas medições de octanagem diferentes, com comportamentos do motor diferentes. Então pegava a média desses dois. Antigamente, a gasolina tinha padrão de 87 octanas nesse padrão. E agora a gente vai seguir o padrão RON, que é o padrão europeu, e vamos ter no mínimo 93 octanas de octanagem na gasolina, beleza? Antes, o padrão que a gente seguia IAD tinha por volta de 90 RON, né? Isso dependia muito da qualidade do posto e o fornecedor do posto, que ficava por volta de 90, 91 RON da gasolina tipo C comum. Justo por causa dessa falta de definição, dessa falta de padronização, que falava que tinha que ter 87 IAD, mas isso não significa que nesse 87 IAD tinha um RON alto, porque o que vale é a média dos dois, que tinha que bater 87. E uma outra coisa que mudou e agora foi padronizado é a densidade da gasolina. Antes não tinha nenhum padrão falando sobre isso, e dependia muito da qualidade do combustível, do posto e do fornecedor do posto. É uma coisa bem variável. Isso ajudava até na adulteração, já que não tinha nenhum padrão, podia ter qualquer densidade ali, né, mistura com solvente e tudo mais, que ninguém poderia dizer nada. Agora temos uma coisa bem definida, esse é um avanço. Você deve estar se perguntando o que isso muda, o que isso faz de diferente no comportamento do motor. Basicamente isso vai dizer quantos quilômetros por litro o seu carro faz. Quanto maior a densidade, melhor a autonomia dele, melhor a resposta dele. Então isso explica que muitas das vezes você abastecia num posto, fazia uma média de quilometragem, depois um dia simplesmente se abastecia no outro, ou no mesmo posto até, dependendo da gasolina, e o carro fazia uma média bem pior, ou bem melhor. Era justamente por causa disso. Ah, e antes que vocês me perguntem, sim, uma coisa não mudou. Continua tendo absurdos 27% de álcool na gasolina tipo C, que é comum e aditivada, e 25% na Premium. Beleza, e por que o combustível mudou? Porque com o avanço da tecnologia, botando os motores cada vez mais no seu limite, mesmo com a tropicalização, quando o carro vem lá de fora com combustível bom para cá para o Brasil, está ficando muito difícil das fabricantes manterem a qualidade dos seus carros com o combustível daqui. Os carros que agora, turbos com alta taxa de compressão, carro com alto rendimento térmico, carros de injeção direta, tinham muitos problemas, né, quando vem para cá. Temos vários episódios, se for pesquisar para trás, que os carros que sofreram quando chegaram aqui e deram de cara com a gasolina brasileira. Então por isso, como num passe de mágica, agora decidiram mudar a gasolina brasileira, padronizar ela, um padrão parecido com o dos gringos, para tentar amenizar esse tipo de problema. Essa história já aconteceu há um tempo atrás, quando começou a onda Flex, que do nada adicionaram quase 30% de álcool na gasolina, né? Pois é, mas isso é uma outra história, não vou tocar nesse assunto agora. Então você deve estar se perguntando agora, será que realmente isso está valendo a pena pra gente? Foi algo bom que veio? Sim, realmente foi, e demorou muito para esse padrão ter sido estabelecido aqui no Brasil. Agora os motores mais modernos, quando forem fazer a tropicalização, que ainda vão ter que fazer, porque ainda tem muito álcool, por exemplo, no combustível, vão ter um rendimento bem melhor do que o combustível anterior. Ou seja, vão vir mais otimizados para cá. Vai ter um rendimento melhor, uma autonomia melhor, entendeu? Uma potência melhor. Então vai ficar melhor sim, para todos os carros forem desenvolvidos a partir de agora com esse novo padrão. Beleza, os modernos vão vir tudo certinho. Mas aí começa a entrar os poréns. Nem todo mundo tem carro novo. A grande maioria da frota brasileira que são carros antigos, até de mais de 10 anos, que pegaram 2, 3 mudanças de combustível. E aí que entra o problema, né? Para quem não tem dinheiro para comprar um carro novo, pois é. E aí você vê um monte de gente falando, inclusive em veículos de comunicação, por exemplo, que esse novo combustível vai ser bom para todo mundo, inclusive para quem tem carro carburado, né? Vai ficar mais econômico, mais potente. Olha, vou falar para vocês, isso é pura fake news. Cara, já vai ser, vários injetados, como eu vou mostrar para vocês aqui, já não vão sentir essa mudança direito. Tá? Imagina um carro carburado que nem tem
nenhum controle eletrônico, ele simplesmente não sabe nem quanto está jogando de combustível no motor. Por exemplo, nos veículos carburados você consegue acertar facilmente o motor, recalibrar ele, acertar ele para o novo combustível. Com esse novo combustível você tem que mexer na curva de avanço, na curva, botar aqui, não sei porque que eu fui desenhar a curva, na curva, glicagem do carburador. Você consegue otimizar, né? Porque esses carros na época que foram feitos, nem mistura com álcool tinha. Muitas das vezes pegaram até o combustível azul, né? A gasolina azul, que tinha uma octanagem perante a comum que tinha na época. O pessoal misturava muito. Então, eles foram calibrados na época que saiu de fábrica. Se você reacertar eles, por exemplo, depois que eles pegaram os 30% de álcool, e agora com essa gasolina mais densa, podemos dizer assim, você vai melhorar bastante o desempenho desses carros. Possivelmente você vai ter que baixar a glicagem, o carro vai beber menos, né, vai ter um rendimento maior e bebendo menos, e você mexendo no avanço, né, do ponto de avanço da curva do distribuidor, da ignição, que qualquer mecânico vai saber te mexer isso, com o mecânico mais antigo, você vai ter uma resposta muito melhor do carro, uma economia muito melhor também. Por isso que muitas das vezes você pega um carro desse, ele na época lá dele fazia 13 km por litro, 12 km por litro, e hoje faz 8. Você não sabe por quê, mesmo o carro tudo ok, tomando manutenção em dia. Não é porque o carro está velho, é porque o combustível mudou, entendeu? E você precisa reacertar ele o padrão que é hoje em dia e não de 30 anos atrás, por exemplo. Os veículos injetados antigos, tá? Estou falando aqui exclusivamente dos injetados, tem duas classes aqui de injetados, mas são injetados gasolina, tá? Que usam somente gasolina. Os antigos geralmente têm uma injeção, né, não posso dizer mais burra, mas menos inteligente. Então elas foram feitas para trabalhar de acordo com o mapa, que também foi feito de acordo com o combustível na época. Eles não ficam explorando sempre o limite do combustível, como as injeções mais modernas. Então esses carros também podem passar por um reacerto, um remap, como dizem por aí, para mexer na curva, para mexer na mistura e tudo mais, para melhorar a eficiência, potência e economia deles também. Porém, nos injetados é bem mais complicado. A gente tem várias situações de veículos injetados hoje em dia, dos anos 90, início de 2000, dependendo do modelo do carro, que nem scanner fácil você encontra para eles hoje em dia, né? Então imagina você fazer um remap para eles, é bem complicado. Geralmente esses carros aqui, já são gasolina mais novos, antigos, são veículos importados, por exemplo o Civic, né? Que também passou por uma tropicalização na época que eles vieram para cá, justo para poder receber o álcool e a gasolina mais fraca. Os veículos modernos, não precisa se preocupar, eles já ficam explorando sempre o limite do combustível, a injeção sempre está tentando trabalhar no máximo dela, né? Justo por causa de economia, por causa de poluição, todos esses fatores. E vai se readequar a esse combustível novo. Veículos flex, muita gente não sabe. Acha até que é uma tecnologia de outro mundo brasileira, né, que o Brasil sai na frente, tecnologia dos motores, nada disso. Simplesmente o flex é um motor álcool, que não pode extrair o máximo no limite do álcool, né, rodar mais potente e ter mais autonomia, porque ele também tem que rodar com a gasolina batizada brasileira de 30% de álcool. Entendeu? Porque tem um dos motivos de não poder tirar os 27%, vou falar certinho que tem gente que reclama, os 27% de álcool da gasolina, muito flex vai passar mal. Porém, com essa gasolina nova, que tem maior octanagem, uma densidade melhor, pode ser que valha muito a pena você começar a abastecer o seu carro flex com gasolina. Tem muita gente que vai falar, pô, mas peraí, mas pô, o meu carro, o álcool, o carro ganha muito mais potência, nada. Geralmente ganha 5, 6 cavalos aí de potência quando se troca de combustível no máximo, tá? Isso porque, como eu falei, o motor é álcool e ele roda melhor com o combustível dele. Porém, com essa gasolina nova, pode ser que vai valer a pena devido à autonomia, né, e devido o rendimento do carro, que na gasolina pode ser até bem melhor que no flex. A taxa de compressão desses carros vai ficar muito melhor com a gasolina nova do que com o álcool, que poderia até ser melhor explorado isso aí. E por fim, os carros que vêm de fábrica, tá? Não estou falando preparação que a gente faz, falando carro de fábrica, turbo de alta performance. Então deve estar dando graças a Deus agora que estão com esse combustível novo, porque eles passavam mal. Tem vários modelos no mercado que passavam mal com a gasolina original. Em muitos casos, os donos eram até orientados a andar com premium, mesmo falando no manual não dizendo nada disso, porque o carro passava mal, tinha algum problema, não aguentava. Você dava com certo couro, acendia a luz da injeção, né? Isso porque
esses carros pediam combustível melhor já há muito tempo. Então essa gasolina nova, assim como foi no teste lá com o motor importado da moto, da Ninja, vão comportar melhor, vão ter uma potência melhor e autonomia melhor, assim como no outro caso aqui, tá? E muitas das vezes você nem precisa botar mais prêmio, justo porque a comum vai ter uma resposta bem melhor do que a comum do passado, e de repente se enquadra muito bem aí. Como foi no caso da Ninja também, que ela pede um combustível de alta octanagem, mas com a comum hoje ela já roda normal. Desculpa fechar o vídeo assim, é que eu esqueci de dar minha opinião, de montar aqui o estúdio, podemos dizer assim. Mas vamos lá, primeira coisa que eu acho, rapidinho, acabar com esses 27% de álcool na gasolina. Isso não tem sentido, o Brasil é o único lugar do mundo que faz isso. Todo mundo sabe que isso foi feito por acordo com a indústria do álcool e os flex, né? Que agora a montadora faz um motor só, né? Mas não são mais 2 motores, mesmo não sendo inviável na maioria do país, né? O álcool. Então já não tem mais sentido, até porque aumentou a octanagem da gasolina. Então os flex já vão se comportar melhor usando gasolina com menos taxa de álcool. É o primeiro ponto. Porém, como eu falei agora, tem muita coisa envolvida nisso aí e dificilmente essa taxa vai baixar. Na verdade, queriam até aumentar para 40%, mas alguém foi lúcido o suficiente para travar, porque nem demanda suficiente, nem estoque suficiente para suprir essa demanda teria. E 2, fazer igual os países de primeiro mundo, os países decentes, quando eles mudam a fórmula da gasolina e sabem que tem milhares de veículos que usam a gasolina antiga e conseguem disponibilizar vários tipos de gasolina, né? Vou deixar até umas imagens aí para você ir vendo. E com isso, quem tem carro mais antigo não precisaria, por exemplo, recalibrar o carro ou gastar mais desnecessariamente, porque a gasolina mudou. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um carro novo. Porém, isso é uma coisa muito difícil também, porque achar gasolina premium no Brasil, pelo menos aqui no estado do Rio, já é difícil, são poucos os postos que tem. E é muito comum você chegar no posto, não ter o combustível, está em falta. Porque existe um problema grande assim, de distribuição. Então se fizer vários tipos de gasolina, vai piorar mais ainda. Inclusive que só a Petrobras que faz isso, né? Que pode mexer com esse tanques de gasolina no Brasil. Pois é. Então pessoal, é isso aí. Vou deixar um texto no final agora, de uma tradução de um site americano, falando sobre a gasolina de 90 octanas sem chumbo, sem chumbo e sem etanol, sem mistura de etanol, comparando com a gasolina com o etanol, que tem até mais octanas. Vocês vão ver um pouquinho, só um texto por curiosidade só, beleza? Espero que tenham curtido, deixa seu like aí, até a próxima, tchau, tchau.